A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa aula da Revista dos Juvenis. Já estamos na lição número 5, que traz por título Entendendo os Evangelhos. Eita glória! Se prepara aí, viu? Porque aqui o alimento é forte. Mas se você andou por aqui e não me conhece, sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado à CEADEB e também CEJADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos até jardim de infância. E só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família crente, porque aqui é bênção pura sem mistura. Mas sem demora, vamos para a nossa aula da lição de número 5 dos juvenis do segundo trimestre de 2025, que traz por título Entendendo os Evangelhos. Eita! Você já sabe, se você é professor, sempre recomendo que você possa iniciar sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, pode ficar tranquilo, porque aqui em nosso canal já está disponível a dinâmica para esta aula. E caso você queira a dinâmica digitada, basta acessar o nosso site. Coloca aí no Google, por gentileza, Descomplicando a Teologia EBD. O nosso site vai aparecer. Você clica no menu Juvenis. Lá você vai ter acesso à dinâmica digitada, à lição comentada e à lição descomplicada. São materiais que vão estar te ajudando no seu entendimento. Pega a dica, professor. Mas se quiser também, você pode iniciar fazendo algumas perguntas para os seus alunos, para assim verificar o grau de entendimento, de sabedoria da sua turma. Aqui você pode perguntar: o que é evangelho? Quem pode citar o nome de um evangelho? Quem pode citar o nome de um autor do evangelho? Quem pode informar qual foi o primeiro evangelho a ser escrito? Pode pedir também que eles possam citar alguma história, algum versículo que esteja nos evangelhos. Tudo isso é para você verificar o grau de entendimento, de conhecimento da turma. Tanto que é muito importante você fazer as perguntas e não ficar respondendo. Cabe a seus alunos. Eu sei que tem muitos professores que gostam de ficar demonstrando que ele fez teologia, que ele tem conhecimento. Não cabe a nós. Nós devemos ensinar a turma o conteúdo e não ficar mostrando para a turma que nós temos conhecimento. Percebeu a diferença? Vamos dar seguimento à nossa aula, porque hoje tem benção. Vejamos. Lição de Juvenis, Entendendo o Evangelho. Leitura bíblica em classe está em Lucas capítulo 1, do versículo 1 ao 4, Introdução ao Evangelho de Lucas, João capítulo 20, versículo 26 a 31, propósito do Evangelho de João, e Romanos capítulo 15, versículo 4 ao 6, a importância das Escrituras para a nossa instrução. É muito importante nesta aula e nesse trimestre você sempre estar frisando que nós estaremos estudando o Novo Testamento. E chegou o momento de termos uma maior compreensão acerca dos Evangelhos de Cristo Jesus. Os Evangelhos são aqueles livros que contam a vida de Jesus, que contam a biografia de Jesus. Quem quiser saber quem é Jesus, o que ele fez, a sua história, precisa ler, meditar nos Evangelhos, que são 4. Pode citar aqui Mateus, Marcos, Lucas e João. Vamos estudar hoje de uma forma organizada. Espero poder te ajudar, viu, professor? Vamos dar seguimento. A leitura bíblica, aqui no caso, é o nosso devocional, de segunda até sexta. É por isso que lá no meu Instagram, todos os dias, estou postando cartaz bonito, organizado, referente à leitura diária, para que você possa pegar e compartilhar com seus alunos. Em nosso Instagram também, toda quarta-feira, nós postamos um vídeo chamada e um despertador. São materiais que você pode estar pegando e enviando para os seus alunos. E aqui em nosso canal no YouTube, também toda quarta, viu? Às 9 horas e 5 minutos, este é o nosso vídeo aula. Na mesma quarta, só que às 14 horas e 5 minutos, este é o nosso vídeo de dinâmica. E lembrando,
sempre com uma semana de antecedência. Ou seja, se domingo você vai ensinar a lição de número 5, na quarta-feira já estreou a lição número 6, pois a lição número 5 está em nosso canal desde a semana passada. Para você ver, eu estou gravando essa aula no dia 8 de abril e você está assistindo quando? Deixa aqui nos comentários. Mas dando seguimento, vejamos. A mensagem, que é o nosso versículo de destaque, Romanos capítulo 1, versículo 16, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crer, primeiro do judeu e também do grego. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é poder de Deus. Te pergunto, e você tem vergonha da Bíblia? Você tem vergonha de falar, de conversar, de demonstrar que você é cristão? As pessoas que te conhecem na escola, na rua, em casa, no seu trabalho, será que essas pessoas conseguem identificar que você é um cristão, que você é um servo de Cristo? Será que você pode falar em comente disso, apóstolo Paulo? Porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é poder de Deus. Esse evangelho transforma a vida, liberta as pessoas. Agora tem pessoas que têm vergonha, viu? Professores aproveitam a oportunidade e já conversam com seus alunos com relação se eles têm ou não vergonha de dizer que são cristãos. E qual o nome da sua igreja? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Dando seguimento, vamos para a nossa introdução. Escrevendo aos irmãos de Filipe, o apóstolo Paulo disse que pedia a Deus para que o amor deles aumentasse, a fim de que tivessem uma sabedoria completa, isto é, que possuísse tanto a fé quanto as obras, tanto o conhecimento quanto a prática. Assim, no dia da vinda de Cristo, eles estariam livres de toda impureza e de qualquer culpa, e suas vidas seriam cheias de boas qualidades, que só Jesus pode produzir para o louvor de Deus. Reflitamos como o amor de fato é base de todas as coisas. Oremos, vigiemos e hajamos sempre, a fim de que o amor de todos nós também aumente no Senhor e que assim possamos glorificá-lo. A grande intenção da nossa vida sempre deve ser de exaltar e glorificar o nosso Deus. Todo o nosso conhecimento, agora, por exemplo, vamos estar estudando os evangelhos, onde vai ser revelada a pessoa de Jesus, seu nascimento, suas palavras, seus ensinamentos, sua origem. Mas, no entanto, todo conhecimento tem que ser vivido na prática. Não adianta nós buscarmos conhecimento tão somente por termos conhecimento. Tudo que você vai aprender para que possa praticar, executar. Cristianismo é relacionamento. Cristianismo é contato. Precisamos aprender com a boa, perfeita de Deus. Mais do que aprender, precisamos colocar em prática. Não estou dizendo que é fácil não, viu, professor? Estou dizendo que o amor de Cristo deve mover o nosso coração, mover nossas atitudes, para que possamos agradar a Ele em tudo. Pastor, como é que eu vou agradar a Deus aqui nesta terra? Amando, respeitando, cuidando, anunciando o Evangelho, para que todas as pessoas possam ter o conhecimento que Ele sim é o nosso Salvador. Mas vamos dar seguimento porque a aula está apenas começando. Vejamos. Os evangelhos sinóticos, cosmovisão única. Cada pessoa narra o mesmo fato de forma diferente, perspectivas distintas, similaridades e diferenças nas narrativas. Evangelhos, diferentes ênfases para de diferentes públicos. Você já viu o quanto cada um de nós narra o mesmo fato que aconteceu de forma diferente? Consegue perceber as similaridades e diferenças quando pessoas distintas narram o mesmo ocorrido? Isso ocorre devido à cosmovisão única que cada um de nós possui. Hipoteticamente, se um médico legista, um agente de seguros e um assistente social testemunhasse o mesmo acidente de carro, cada um narraria o ocorrido de sua maneira, dando maior destaque àquilo que lhe é peculiar. E, dependendo do público que se dirigia, daria mais ou menos ênfase à informação específica. Diferentes perspectivas. Médicos legistas escreveria sobre detalhes que indicariam as causas do acidente e da morte. Agente de seguros evidenciaria informações sobre perdas e danos materiais. Assistente social focaria nos processos referentes aos cuidados dos afetados.
quarta pessoa escreveria com nova perspectiva após entrevistar as testemunhas. Preste atenção. O que é os evangelhos? Quem escreveu os evangelhos? Observe, os evangelhos vão estar apresentando a vida de Jesus. Mas quem escreveu os evangelhos não foi Jesus. Aqui foram seus seguidores, seus discípulos, seus adoradores, aqueles que vivenciaram, que estiveram com Jesus e outros também que não tiveram diretamente com Jesus, mas ouviram daqueles que tiveram contato com Cristo. Logo, haverá, preste atenção, haverá situações ou acontecimentos contadas de uma forma diferente. E muitas pessoas acabam questionando, pastor, por que 4 evangelhos? Não bastaria tão somente um? Por que 4? Observe, cada autor do evangelho escreveu sobre uma perspectiva. Cada escritor dos evangelhos escreveu de acordo com a sua visão, de acordo com aquilo que ele ouviu. E cada ouvinte, cada participante, querendo ou não, vai focar naquilo que lhe é peculiar, como foi colocado. Se o médico vê um acidente, ele vai estar muito mais preocupado com a saúde, com os ferimentos, do que exatamente o fato. Se um assistente de seguro observar um acidente, ele vai contar os prejuízos, ele vai focar mais nos prejuízos. Ou seja, cada um foca naquilo que ele conhece mais. Assim também aconteceu nos evangelhos. Claro que todo evangelho aqui, Mateus, Marcos, Lucas e João, foram inspirados pelo Espírito Santo, mas, no entanto, cada escritor escreveu segundo o seu estilo. Olha, segundo o seu estilo, de acordo com aquela sua visão que ele teve do fato ou que lhe contaram. É por isso que existem 4 evangelhos que vamos saber daqui a pouquinho por que são 4, por que são inspirados. Fica conosco. Mas dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, onde está escrito Evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Por causa das muitas histórias em comum, os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas são chamados sinóticos, vocábulo derivados das palavras gregas sim, com e ópse, ótica, vista. O sentido é, portanto, visão conjunta, visão idêntica. Os 3 evangelhos nos apresentam uma síntese panorâmica sobre a vida do nosso Senhor. Embora esses 3 evangelhos tenham grandes similaridades, eles também possuem distinções. Tais peculiaridades nos soltam mais aos olhos quando nos inteiramos de que foram escritos para povos de culturas diferentes. Mateus escreveu para os judeus, Marcos para os romanos e Lucas para os gregos. Professores, prestem atenção. São 3 evangelhos que são chamados de sinóticos. Nós sabemos, são 4 evangelhos, mas 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de evangelho sinótico. Por quê, pastor? Porque tem a mesma visão. Conta Jesus sobre a mesma perspectiva. O evangelho de João tem uma temática diferente que vamos falar posteriormente. Já com relação aos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas vão tratar praticamente das mesmas histórias, dos mesmos ensinamentos. Acredita-se que praticamente todo o evangelho de Marcos está contido no evangelho de Mateus. Praticamente todos. Mas quando você começa a estudar, você vai aprender que o evangelho de Mateus, por exemplo, foi escrito sobre a visão dos judeus, para que os judeus pudessem crer em Cristo Jesus. Já o evangelho de Marcos foi escrito para que os romanos pudessem acreditar, crer em Cristo Jesus. Já o evangelho de Lucas foi escrito para que os gentios pudessem crer em Cristo Jesus. Então veja só, romanos, judeus e gentios ou gregos pudessem crer em Cristo. É por isso que você vai ver a mesma história sendo contada sobre a perspectiva diferente. Anotou, professor? Mateus foi escrito para os judeus, Marcos foi escrito para os romanos e Lucas foi escrito para os gregos, para os gentios. Converse com seus alunos. É por isso que cada autor aí vai pontuar pontos importantes de acordo com a cultura de cada um. Em Mateus vai ter um grande destaque as festas, as cerimônias e o templo, porque isso foi escrito para os judeus. E para os judeus o templo, os ensinamentos, a lei de Moisés era muito importante.
Já o Evangelho de Marcos vai tratar muito de Jesus andando, fazendo, sempre em movimento, porque o povo romano gostava de movimento, de estar trabalhando, de estar executando. Praticamente não tinha tempo para nada. Já o livro de Lucas vai tratar Jesus como homem, o filho do homem, pois a cultura grega valorizava bastante essa temática. Seus ensinamentos, seu conhecimento era muito valorizado na cultura grega. Eita glória, estou lhe dizendo que aqui o alimento é forte, mas quero saber o seguinte, você está entendendo? Ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários. Agora vamos para o nosso segundo tópico, mas antes preste atenção. Se você quiser e puder, pode se tornar membro. Pastor, o que é ser membro? É ser um parceiro e nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Giovanni Santos. Eita glória, estou dizendo que aqui o alimento é forte. Nós fornecemos diversos materiais para quem é membro. Por exemplo, slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, resumos. Enviamos também a lição comentada, a lição descomplicada, dinâmica digitada. Enviamos atividades para que você possa enviar para os seus alunos, como charadas bíblicas, caça-palavra, atividades em PDF, simulado. Todos esses materiais nós estamos enviando para quem é membro, mas, no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês. Se você quiser ser membro, deixo aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo e também na descrição desse vídeo vai ter um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Mas dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, onde está escrito a relação entre os evangelhos, diálogo. Os evangelhos se relacionam através de diálogo entre os textos, complemento. Mesmo com perspectivas diferentes, os textos se completam. Mensagem. A complementação ocorre na mensagem, não necessariamente na cronologia. Sobre os registros feitos pelos escritores nos 4 evangelhos, vemos que a relação entre eles é de diálogo, mesmo com a perspectiva diferente dos autores em cada texto. Ele se completa, não no sentido da narrativa cronológica dos fatos, mas da mensagem. 2 exemplos simples são os relatos da tentação de Jesus e a cura da mulher que tinha um fluxo de sangue. Exemplo, a tentação de Jesus. No Evangelho de Marcos, 40 dias, deserto, tentado por Satanás, detalhes exclusivos, vivia entre as feras. Mateus, jejum, tentações específicas, serviço dos anjos, detalhes das 3 tentações. Lucas, jejum, tentações específicas, o diabo ausentou-se por algum tempo. Se você for ver, tanto Mateus, Marcos e Lucas vão contar as mesmas histórias, praticamente as mesmas histórias, mas sempre um aumenta alguma coisa, fala assim, com relação a acrescentar alguma coisa, porque cada um tinha a sua visão. Cada um vivenciou, ouviu o fato e escreveu aquilo que viu ou escreveu aquilo que lhe contaram, que foi algum apóstolo, Pedro, João, que sempre estava em contato. Então é necessário destacar aqui que a Bíblia Sagrada não há controvérsia. A Bíblia Sagrada, ela é infalível e tudo que está escrito serve para a nossa edificação. Muitas pessoas questionam, mas pastor, por que no livro de Marcos conta mais detalhes? Por que no livro de João? Por que no livro de Mateus é mais resumo? Cada autor contou de acordo com o que viu, de acordo com o que ouviu. Mas, no entanto, perceba que existem todas as mesmas histórias, contadas com foco diferente, mas não há uma contradição.
É necessário destacar, na Bíblia não há nenhuma contradição. O que há são visões diferentes, pessoas diferentes contando a mesma história. Logo, cada um vai valorizar aquilo que lhe interessa, aquilo que era interessante para o seu público, já que era interessante para os judeus saber mais acerca das leis de Moisés. Então Mateus focou mais nisso, contar as cerimônias, as festas, Jesus no templo, porque isso era importante para os judeus. Já para os romanos, a questão do serviço, de estar trabalhando. Então, cada autor do Novo Testamento, com relação aos evangelhos, escreveram aquilo que viu ou ouviram dos presentes no ocorrido, mas, no entanto, escreveram de acordo com o seu sentido, de acordo com a sua visão. Deu para entender, professor? Explique direito para os seus alunos. Vamos dar seguimento, vejamos. No primeiro caso, o evangelista Marcos escreveu: "E logo o Espírito o impeliu para o deserto, e ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam." Bem resumido, não acha? Apenas por este trecho, não temos a informação de que Jesus esteve em jejum no deserto. Não sabemos o tipo de tentação que ele sofreu, nem vimos a forma como ele resistiu. Já em Mateus e Lucas, temos todas essas informações não contidas em Marcos. Quanto ao serviço dos anjos, Lucas não menciona, já Mateus e Marcos sim, e é exclusivo o registro de Lucas de que, ao final da tentação, o diabo ausentou-se dele por algum tempo, sugerindo, assim, ter havido algum outro momento de retorno do tentador. Perceba, meus irmãos, que a Bíblia Sagrada está tudo certinho, tudo bem explicado. Espero que você esteja entendendo, já que estamos falando acerca dos evangelhos sinóticos, porque tem a mesma visão, praticamente as mesmas histórias, mas sempre uma história vai acrescentar um pouco. Para você entender, se a história da tentação de Cristo fosse tão somente contada pelo Evangelho de Marcos, você não teria todas as informações do ocorrido. Por isso, Mateus acrescenta, Lucas acrescenta, para que você possa ter uma visão geral. Mas, pastor, por que Marcos não escreveu toda a história? Porque para ele não era interessante os seus leitores terem o conhecimento geral. Isso, irmãos, vai muito do autor, a intenção e para quem ele está escrevendo. Percebeu a diferença? Vamos dar seguimento. Exemplo, a mulher com fluxo de sangue. Mateus relata, resumido, mulher toca em Jesus, é curada, não menciona gastos com médicos. Marcos e Lucas, relato detalhado, gastou tudo com médicos. Jesus sentiu sair virtude, diálogo entre Jesus e a mulher. No segundo caso, o da mulher curada de fluxo de sangue, é o evangelista Mateus que traz a forma resumida do relato. Ele não diz que ela havia gastado tudo o que tinha com os médicos na tentativa de ficar curada, ou que Jesus sentiu sair virtude dele quando ele foi tocado, e nem sobre o diálogo que houve entre judeus e a mulher. Marcos e Lucas, por sua vez, detalham. Perceba que não é nada contraditório, é tão somente resumido. Por exemplo, na história da mulher do fluxo de sangue, quem vai resumir agora a história é Mateus. Ele não achou interessante falar e escrever que de Jesus saiu virtude, que a mulher tinha gastado todo o dinheiro. Já, no entanto, Marcos e Lucas resolveram escrever para que todos pudessem ter uma visão geral e pudessem compreender que o milagre aconteceu e que o próprio Jesus percebeu que dele tinha saído virtude. Por que isso, pastor? Para que os seus leitores pudessem ter o conhecimento que Jesus Cristo tem todo o poder e toda a glória. Então entenda, na Bíblia não há contradição, há pontos diferentes e a mesma história sendo contada por pessoas diferentes que focava algo a mais e desfocava outro. Algo que era interessante para um público, Mateus escrevia. Quando não era interessante, era Marcos que escrevia. Mas, no entanto, os três evangelhos têm a mesma visão e um não contradiz o outro. Muito pelo contrário, acrescenta, ajuda. Daí a necessidade que nós precisamos ter de fazer a leitura completa para que nós possamos entender a palavra de Cristo.
Dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, que traz por título Aspectos dos Evangelhos Sinóticos. Mateus, 28 capítulos, genealogia de Jesus, sermões. Marcos, 16 capítulos, feitos e milagres de Jesus. Lucas, 24 capítulos, nascimento, infância de Jesus, parábolas. Com seus 28 capítulos, Mateus inicia o evangelho apresentando a genealogia de Jesus no intuito de frisar que ele era descendente de Davi. Uma forte característica do livro é a presença de sermões proferidos pelo Senhor Jesus. Nos capítulos 5 a 7 há ensinos de vários temas, incluindo as bem-aventuranças, bem como capítulo 13, 18, 22 a 25, incluindo o sermão profético, entre outros. Perceba o seguinte, agora vamos estudar de uma forma resumida, até porque nós teremos outras aulas também nesta temática. Os 4 evangelhos. Primeiro evangelho aqui destacado é o evangelho de Mateus, que tem 28 capítulos. Você já percebeu as características deste livro, o evangelho de Mateus? Vejamos, é bem valorizado ou destacado as questões das genealogias. Quem gosta de ler, deixa aqui nos comentários por gentileza, viu? Mas por que, pastor, essa importância? Porque para os judeus era muito importante demonstrar qual a origem de Jesus. Jesus veio também da tribo de Judá, tanto pela opção de José ou Maria, porque Maria e José eram da tribo de Judá. Por que é importante isso? Porque está escrito que o descendente, que o Messias viria da tribo de Judá, especificamente ali da família de Davi e assim por diante. Então, já que o Messias, o esperado, o desejado das nações, seria da tribo de Judá, é muito importante demonstrar que Jesus tem totalmente a genealogia de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi e assim por diante. Porque era importante para os judeus que Jesus Cristo fosse da tribo de Judá. Perceba também que as questões do templo, o ensinamento, da lei, do sábado, tudo isso Mateus vai destacar mais. Por que isso? Porque o evangelho de Mateus foi escrito especificamente para os judeus, para que estes pudessem crer, acreditar que Jesus, aqueles que eles estavam vendo, ouvindo, era o Messias profetizado pelos profetas do Antigo Testamento. E sempre você vai ver que estava escrito na lei de Moisés e vai ver também por diversas vezes cumprimento de profecias no Velho que Mateus destaca que se cumpriu na pessoa de Jesus. Por que isso, pastor? Para deixar bastante claro para os judeus. Porque o evangelho de Mateus foi escrito, pensado, agilizado, escrito com foco para os judeus, para que eles pudessem crer que Jesus é o Messias prometido. Você já tinha percebido essa diferença, esse intuito? Por isso que vai falar bastante de Moisés, falar bastante da lei, da guarda da lei, demonstrando também o ensinamento de Jesus, para que todos pudessem ver o que Jesus está ensinando, está na lei, talvez de uma forma diferente, mas lá está. Converse com seus alunos, se eles já perceberam essa característica do Evangelho de Mateus. Mas dando seguimento, vejamos. O Evangelho de Marcos, 16 capítulo, o menor dos evangelistas, foco principal, feitos e milagres de Jesus. Marcos, o menor dos evangelhos, Marcos possui 16 capítulos. Ele se detém mais a contar os feitos de Jesus, os milagres, maravilhas e prodígios realizados pelo Senhor. Os ensinos de Jesus também se fazem presentes no Evangelho de Marcos, mas muitos deles ocorreram durante alguns dos milagres realizados, principalmente quando alguém questionava ou murmurava do ocorrido. Veja só, agora veja só o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito. O Evangelho de Marcos também é o menor e acredita-se que tanto Lucas quanto Mateus utilizaram o Evangelho de Marcos para completar assim os seus evangelhos, porque o Evangelho de Marcos praticamente está todo no livro de Mateus. Então, se você for ver, foi o primeiro evangelho a ser escrito. É o menor evangelho,
mas, no entanto, grande é a sua importância. Acredita-se que Marcos aprendeu, ouviu os ensinamentos, escreveu, observando principalmente o apóstolo Pedro. Já que Marcos teve contato com Pedro, acredita-se, viu, que ele tenha ouvido as histórias de Pedro, que foi sempre amigo de Jesus e assim escreveu. Então perceba que no Evangelho de Marcos, que foi escrito para os romanos, para que estes pudessem crer em Cristo Jesus, que Ele é o Senhor, que é o Salvador, que é o Libertador, que é aquele que tem poder para transformar a vida, que é aquele que sempre estava trabalhando. É por isso que você vai ver sempre Jesus trabalhando em serviço, porque os romanos eram assim. Romano não parava para ajudar ninguém. Romano não tinha tempo para fazer nada. É por isso que no Evangelho de Marcos você sempre vai ver Jesus andando, não parando, seguindo, porque era muito importante para os romanos ver que aquela pessoa era trabalhadora. Tanto que é apresentado Jesus como servo, o servo sofredor. Então o Evangelho de Marcos foi escrito para os romanos, para que estes pudessem ler, meditar, estudar e crer que Jesus Cristo, ele é o Salvador, que Jesus Cristo, ele é o Libertador, que Jesus Cristo, ele tem todo o poder e autoridade. É por isso que vai ter um grande destaque no seu Evangelho a questão dos milagres. O que vai ter destaque no Evangelho são os milagres. Claro que é como aconteceram ensinamentos após os milagres, Marcos também acabou escrevendo. Mas o destaque do Evangelho de Marcos são os milagres. Mas dando seguimento, vejamos. O Evangelho de Lucas, 24 capítulos, traz mais informações sobre o nascimento e infância de Jesus. Parábolas, forte presença de ensinos de Jesus usando parábolas, exclusividades, parábolas da dracma, da ovelha perdida e do filho pródigo. O Evangelho de Lucas possui 24 capítulos e é o que mais se aplica a trazer informações sobre o nascimento e infância de Jesus. Embora Mateus e Marcos tenham também muitas parábolas, Lucas em forte presença de ensinos de Jesus usando esse tipo de figura de linguagem. As mais célebres são as parábolas da dracma, da ovelha perdida e do filho pródigo, exclusivas do Evangelho de Lucas. Observe, né? Agora o Evangelho de Lucas. Pastor, quem foi Lucas? O médico amado. Acredita-se também que ele se reuniu, teve conhecimento com os apóstolos e assim fez uma grande pesquisa para estar escrevendo o seu Evangelho. E o grande foco do seu Evangelho foi apresentar Jesus como Filho do Homem, aquele que teve nascimento, que foi instruído, que aprendeu, que viveu, porque os gregos, ou para os gregos, a questão do conhecimento era muito importante. Já anote aí, o Evangelho de Lucas foi escrito, o seu grande foco é para que os gregos, os gentios, pudessem crer em Cristo Jesus. Daí que vai estar contando a sua história, a sua origem, seus ensinamentos, para que possa assim estar crendo nele. Eu não sei se você já percebeu, o grande foco de cada evangelho era um povo da época. Mateus escreveu para os judeus, Marcos escreveu para os romanos, que era o grande império da época, e Lucas vai escrever para os gregos ou gentios de uma forma geral. Mas ambos, um estava de acordo com o outro. A diferença que você percebe no contar o texto é porque um acrescenta uma imagem, é porque um acrescenta algo à história, porque vivenciou e achou interessante. Já tem outro que resumiu a história toda. Ainda bem que existem 4 evangelhos, para que nós possamos entender e compreender as histórias bíblicas. Para você ver, né? São 4 evangelhos e até hoje nós temos ainda muitas curiosidades, porque os 4 não contaram tudo. Imagine só se fosse tão somente o Evangelho de Marcos, que é tão resumido. Já imaginou? Eita glória, estou lhe dizendo que aqui o alimento é forte. Mas quer saber o seguinte, está gostando, entendendo, ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários. Agora vamos para o nosso 4º tópico, mas antes preste atenção. Você gostou dessa camisa? Calma, e dessa daqui você gostou? Então chegou o momento de estar adquirindo as nossas camisas personalizadas. No final desta aula vou deixar um vídeo demonstrando diversas camisas personalizadas. Nós estamos lançando o nosso catálogo de camisas personalizadas e enviamos para qualquer lugar do Brasil. Se você tiver interesse em adquirir as nossas camisas, deixo aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo e também na descrição desse vídeo vai ter um link
para que você possa entrar em contato conosco. Eita glória! Vem adquirir, crente! Mas dando seguimento, vejamos agora o quarto evangelho. Diferente dos sinóticos, possui relatos diferentes dos outros três. Jesus, como Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, sem parábolas, nenhuma parábola encontrada no Evangelho de João. O Evangelho de João não está listado entre os sinóticos pelo fato de haver nele relatos diferentes em relação aos outros três. Isto é, possui poucas situações contidas também nos outros. Por exemplo, nenhuma parábola é encontrada no Evangelho de João, embora outras figuras de linguagem estejam presentes. Apenas ele, já na introdução, apresenta Jesus como encarnado, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. O Evangelho de João ele é sensacional. Presta atenção, o Evangelho de João não é considerado, não foi incluído nos evangelhos sinóticos, porque tem uma visão diferente. Muitos fatos, muitas histórias, muitos ensinamentos contidos no Evangelho de João não está nos evangelhos sinóticos. A sua visão, o seu foco era outro. Pastor, qual o grande propósito do Evangelho de João? Preste atenção, demonstrar e ensinar que o Verbo de Deus encarnou. E nesse trimestre, a Revista dos Adultos, nós estamos estudando exatamente o Evangelho de João. É um evangelho que vai estar demonstrando que Jesus é o Verbo de Deus, é a palavra que encarnou, é Deus homem. Isso mesmo, Deus homem. Jesus Cristo, Filho de Deus, veio até esta terra. Cresceu, nasceu, se desenvolveu, pregou, ensinou, não pecou, viveu aqui, pregou o evangelho, mas foi morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Então, o Evangelho de João é apresentar a todos a divindade de Jesus, para que todos possam crer, acreditar, evidenciar que Jesus é o Verbo de Deus, que Jesus ele é Deus e tem autoridade para perdoar pecados, que sabe das coisas ocultas, ou seja, Jesus Cristo homem e Jesus Cristo Deus. Por isso, o Evangelho de João tem uma temática diferente. Por isso é essencial que você leia os evangelhos sinóticos, você possa ter uma visão geral dos fatos, dos ensinamentos, das parábolas, mas também leia o Evangelho de João, que é a temática da Revista dos Adultos, que está sensacional. Agora vejamos características do Evangelho de João. Últimas instruções. Apenas em João encontramos as últimas instruções dadas pelo Senhor e a oração feita em favor dos seus discípulos antes da sua morte, ressurreição e ascensão. Encontros pessoais. Destaca-se também, neste quarto evangelho, o encontro de Jesus com inúmeras pessoas desejosas de respostas sobre a salvação eterna, e não apenas em busca de cura pela enfermidade ou saciar a sede e a fome, entre eles Nicodemos, a mulher samaritana e a mulher adúltera. Para você ver, o Evangelho de João ele é diferenciado. Muitas das vezes, ou na verdade, os seus maiores ensinamentos não foi dado à multidão. Os maiores ensinamentos, as maiores pregações de Jesus, na verdade, foram dadas a pessoas distintas. A Nicodemos, a mulher samaritana. Jesus vai trazer grandes verdades, e estas verdades ditas a Nicodemos, a mulher samaritana, você só terá o conhecimento, só teve o conhecimento porque João escreveu no seu evangelho. É por isso que o Evangelho de João tem que ser lido, meditado. E constantemente você vai ver essas comprovações. Para você entender, existem 7 milagres no Evangelho de João para evidenciar que Jesus ele é Deus, que ele é diferenciado, que ele é transcendente. Então, o Evangelho de João veio para destacar a divindade de Jesus. Quando eu falo acerca de divindade, eu estou falando de Jesus como Deus, porque nós sabemos que Jesus é 100% homem e 100% Deus. E no Evangelho de João já inicia deixando claro que o Verbo de Deus encarnou. Olha, tomou forma o homem e nós vimos a sua glória. As pessoas tiveram contato com Jesus, puderam ver Jesus, ouvir a Cristo Jesus, que é o Verbo encarnado, a palavra encarnada. Jesus, ele é Deus homem
Jesus não é o homem que virou Deus. Jesus é o Deus que virou homem para trazer salvação, libertação, para que hoje você pudesse estar salvo. Foi necessário o Verbo de Deus, Filho de Deus, encarnar, viver nesta terra, padecer, sofrer, para que você, para que eu, para que nós possamos ser salvos. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Eita glória! Quero saber o seguinte, está gostando, entendendo, ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários e você pode assistir esse vídeo quantas vezes você quiser. O importante aqui é você destacar os 4 evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas são chamados evangelhos sinóticos, porque tem a mesma visão, praticamente as mesmas histórias, mas cada autor acrescentou algo. Colocou a sua visão e escreveu para um público diferente. Mateus escreveu para os judeus, Marcos escreveu para os romanos, Lucas escreveu para os gregos, para os gentios. Daí a necessidade de você ler todos. E agora estamos estudando o evangelho também de João, que vai demonstrar que o Verbo encarnou, que Deus veio a esta terra como homem, cresceu, se desenvolveu, morreu, ressuscitou e agora está à destra de Deus. O Evangelho de João também vai ter um grande destaque acerca das suas orientações antes da sua partida. O seu ensinamento, a sua oração intercessória, que eu vou passar essa atividade para você. Leia por gentileza em casa aí, João capítulo 17. Você vai ver a oração intercessória que Jesus fez pelos seus discípulos e também por mim e por você. Isso mesmo, Jesus Cristo orou por você em João capítulo 17. Recomendo você fazer a leitura. Mas vamos dar seguimento. Vamos para a nossa conclusão, onde está escrito: presente divino. Toda a escritura sagrada é um presente do Senhor à humanidade. Revelação. Por meio dela, o Criador demonstra o seu profundo desejo de se revelar e se relacionar com a criatura feita à sua imagem e semelhança. Bênção! Tamanho é o zelo do Senhor para conosco, que cada mandamento, orientação, conselho e história contidas na Bíblia visam, antes de tudo, nos abençoar, evitando a nossa própria ruína e destruição individual e coletiva. E o caso dos evangelhos não é diferente. Enriquecimento espiritual, diferentes perspectivas. É tão importante para o Senhor que entendamos os seus preceitos que Ele nos dá através de pessoas falhas como nós, que compreendem as nossas limitações. Públicos distintos. Da mesma forma, cada evangelista escreveu com um foco diferente para públicos distintos, mas todos nos enriquecem hoje de inúmeras maneiras, sobretudo por demonstrar um caráter do Deus encarnado em intimidade com o Senhor, que se fez homem e habitou entre nós, levando sobre si cada uma das nossas mazelas e pecados. Por isso, mergulhe no estudo dos evangelhos e fique íntimo desse Salvador maravilhoso, que nos oferece uma vida abundante aqui na eternidade. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória. É muito importante que você esteja incentivando os seus juvenis a estarem lendo a palavra para que eles possam crer, acreditar e perceber que tudo aquilo que está escrito é para a nossa edificação, para o nosso conhecimento. E quanto mais você meditar na palavra, quanto mais você entender a palavra, mais íntimo de Deus você vai ficar. Agora as pessoas parecem que não querem esse relacionamento, essa intimidade com Deus. Tudo aquilo que está escrito serve para a nossa edificação. Às vezes, um puxão de orelha, um aperto de juízo, mas tudo isso é para a nossa saúde espiritual, saúde física, saúde mental. Cristo Jesus quer que você esteja com a saúde top em nome de Jesus. Eita glória! Quero saber o seguinte, você gostou? Você entendeu? Fico em dúvida? Deixa aqui nos comentários, porque a nossa intenção está descomplicando aquilo que você acha bastante complicado. E lembrando a você, vai assistir agora a nossa dinâmica, que está sensacional, já está disponível em nosso canal. Mas antes, veja agora os nossos modelos de camisas personalizados para a Escola Bíblica Dominical. Assista!
Venha estudar na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar. Fazendo sua assinatura, terá acesso a todos os cursos. Já estão disponíveis os cursos: Descomplicando a Teologia para Professores, Escatologia Completa, Descomplicando a EBD, curso básico em Teologia, com 25 disciplinas e certificado ao final. E tem mais, em breve lançaremos novos cursos. Não perca a promoção de lançamento. Faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 73 98141 8544 com o pastor Giovanni Santos.